Efésios, capítulo 4, versículo 13. Deus está chamando a sua igreja para um relacionamento mais próximo, mais profundo com Ele. E nesta noite, Deus quer continuar a falar nesse assunto. Capítulo 4, versículo 13 diz: até que, diga até que. Até que é uma marca. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que andar de alguma maneira, nós temos que desejar algo e buscar algo até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a minha vocação e a sua vocação, sermos semelhantes a Jesus. Uau! Sermos semelhantes a Jesus, termos uma unidade de fé e do conhecimento. É interessante que a carta aos Efésios vai repetir muitas vezes que esse tal desse conhecimento não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento que você aprende que ano que nasceu Jesus nessa terra, quem era a sua mãe aqui nessa terra, quem era o seu pai, qual é a profissão do seu pai terreno, seu pai adotivo aqui da terra, como Jesus viveu. Não é este conhecimento. Também não é o conhecimento das histórias da Bíblia. Ainda que conheçamos as histórias e precisamos conhecer as histórias para conhecer a Jesus, para conhecer a Deus. Quando a Bíblia fala desse conhecimento, que nós alcancemos e cheguemos a esse conhecimento do Filho de Deus, está falando da pessoa dele. Está falando de termos um relacionamento com o Senhor. Sabe aquela pessoa que quando a gente é bem íntimo, a gente diz assim: eu conheço, eu sei o que o outro está sentindo. Deus deseja que a gente vá nesse nível, de sentir o coração de Deus, de ansiar por conhecer a Deus. E existe nessa terra um ciclo natural. Tudo aqui nessa vida obedece a um ciclo, gente. Nasce. Depois de nascer, o que acontece? Cresce. Depois de crescer, envelhece. E depois de envelhecer, morre. Vamos lá então? Nasce, cresce, envelhece, morre. E é um ciclo. Nasce, cresce, envelhece, morre. As plantas fazem assim. Os animais fazem assim. E a nossa vida terrena também é assim. Nascemos, crescemos, nosso corpo envelhece. E esse nosso corpo um dia vai voltar ao esse é o ciclo da vida natural, mas existe um paralelo de um ciclo da vida espiritual. Tudo é um paralelo. Aquilo que existe na Bíblia segue uma relação com o mundo natural, porque Deus vai falar através de algumas coisas aqui dessa terra. Ele quer transmitir uma verdade espiritual. Só que o ciclo da vida espiritual é uma proposta diferente. A proposta do ciclo da vida espiritual é que nós também precisamos nascer, amém? Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Jesus falou: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Você é filho do seu pai e da sua mãe, você saberia dizer o nome. Você nasceu tal dia, de tal mês, de tal ano, há tanto tempo atrás, né? Alguns há muito tempo, alguns há menos tempo. No entanto, um dia, você precisa, para entrar no reino de Deus, para receber a vida espiritual, você precisa nascer agora como filho de Deus, porque todos nós, todos aqueles que habitam nessa terra são criaturas de Deus, mas um dia precisam ser tornados filhos. Então o Filho de Deus veio a essa terra, se apresentou, morreu no nosso lugar, nos resgatou dos pecados e diz assim: todo aquele que tem sede vem a mim e beba, eu de graça dou, de mim jorra a fonte para a vida eterna. Jesus tem o perdão dos pecados. Quando nós aceitamos esse presente, somos perdoados. A Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus se torna como ele, filho de Deus. Então nós nascemos de novo. E depois de nascer, qual é a proposta do ciclo espiritual? Continua combinando com o ciclo natural. Nós precisamos crescer.
nos desenvolver. Esta proposta continua existindo e todos nós somos chamados ao crescimento. Não importa em que nível que você está, a carta aos Tessalonicenses diz, não importa onde cada um chegou, importa que cresçamos cada vez mais. Então todo mundo aqui é chamado. Não importa se um está lá, nasceu ontem, se faz uma semana que nasceu, se faz um mês, se faz 10 anos, todos somos chamados a continuar crescendo. Mas aqui existe uma coisa diferente do ciclo natural. O ciclo natural nasce, cresce, e aí a gente fica torcendo, né? Não sei quem que já virou a curva. A gente insiste em dizer que não virou a curva, né? Eu, por exemplo, digo que eu estou me sentindo muito bem. Mas a minha curva, tudo indica que já virou fazem alguns anos. Porque se eu tenho 51, né? Já vou para 52, certamente eu não vou viver 104 anos. Então significa que a minha curva já aconteceu. Em algum momento a nossa curva para de subir na vida natural e começa a descer. Mas espiritualmente nós somos chamados a crescer e a curva não deve acontecer. O chamado da vida espiritual é que a gente nasça, cresça, se torne maduro e entre para a vida eterna. O ciclo da vida espiritual só sobe. Não tem declínio, não pode descer. Hoje tem que ser melhor que ontem. O mês que vem tem que ser melhor que este mês. O próximo ano eu tenho que amar muito mais do que eu amei este ano. Eu tenho que estar cada vez mais próxima do Senhor. Eu tenho que conhecê-lo cada vez mais. Eu tenho que ser influenciada cada vez mais pela vida do Espírito dentro de mim. Você precisa ser influenciado pela vida do Espírito que está dentro de você. Então essa proposta, a Bíblia diz que Deus de antemão nos conheceu e também nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, sermos semelhantes a Ele. O Salmo 103, versículo 5 diz, o Senhor te enche de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia é um animal interessante, né? Quando ela chega a uma certa idade, ela vai... fica batendo nas pedras, até que aquela unha velha, ela caia, e então nasce uma unha nova. Assim as penas velhas caem. A águia é um animal que se renova, por isso que a Bíblia traz essa ave como exemplo de renovação, como exemplo de nós continuarmos crescendo. Paulo fala, embora que o nosso corpo exterior se corrompa, uns mais do que outros, né? Um vai se corrompendo, a visão vai se corrompendo, a gente precisa colocar umas cangalhas, né, no rosto, e precisa fazer alguma coisa com o penteado, porque o cabelo já está meio difícil, e assim por diante, as rugas vão aparecendo, e haja maquiagem que dê conta do recado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova, diga se renova. De dia em dia. Então, na proposta do reino espiritual, não existe curva que vai começar a descer. Só existe uma subida. Não há velhice na eternidade. Você já pensou nisso? Que coisa tremenda. Viveremos para sempre, sempre, numa estatura como Jesus. Corpos ressuscitados. Viveremos para sempre com Ele. No entanto, enquanto nós estivermos nesta terra, haverá uma luta da vida da carne e da vida do Espírito dentro de nós. Em outras palavras, o inimigo vai querer nos induzir através do mundo, da sedução do mundo, através dos desejos da carne, através dos anseios de ser, o orgulho que está na natureza humana. O inimigo vai nos induzir a ficar presos na dimensão da carne. Viver essa vida natural. E na vida natural, gente, tem curva. Daqui a pouco eu vou chegar. O nome da pregação hoje é: eu sou um crente velho ou um crente maduro? Você precisa sair daqui respondendo essa palavra. Porque nós podemos nos tornar crentes velhos. E nós podemos nos tornar crentes maduros. E o velho aqui, eu vou usar muito essa palavra, eu não quero que você receba com uma conotação negativa. Até porque nós estamos comparando a velhice com a maturidade. E também no nosso ciclo natural nós podemos nos tornar pessoas velhas, maduras. Aí nós vamos fazer a comparação, né? Que às vezes a gente vai envelhecendo e vai ficando chato.
ranzinza, intolerante, muito crítico, mas às vezes nós podemos envelhecer nos tornando pessoas sábias, pessoas que sabem conversar, pessoas que transmitem experiências de vida. Que tipo de velhice natural você quer? Nós precisamos aprender, né, e nos preparar para ser velhos agora. Não espere dizer assim, quando eu ficar velho eu paro de ser ranzinza. Não, você já está treinando dia após dia. E tem gente que começa a treinar muito cedo e sabe que treinamento produz resultado, né? Critica, seja ranzinza. Você vai ficar com músculos de ranzinzice muito fortes, né? Então precisa começar já a pensar como você quer se tornar. E enquanto que o inimigo quer nos seduzir a nos manter nesse nível aqui da vida natural, o Espírito Santo nos convida a nos esforçarmos para crescer, para viver na dimensão da vida do Espírito. Que coisa tão tremenda essa música, já no lançamento foi tão forte. Essa canção que não existe, a gente não anda sobre as águas. Então quando Jesus chama para andar sobre as águas, é para andar no sobrenatural. A vida do Espírito é para andar numa vida sobrenatural. Não é para andar como andam os demais mortais, mas é para nós enfrentarmos cada situação com fé, cheios de expectativa, cheios de esperança no Senhor. Quero que você abra 1 Samuel e nós vamos ver um exemplo de um crente que se tornou velho de idade e velho no sentido que nós estamos falando aqui. Samuel capítulo 2, versículo 22. Os alunos do Deus Caminha na História já vão lembrar, e aqueles que ainda não são alunos da escola ministerial e que já passaram aí pelos primeiros passos, já passaram pelo Nova Criatura, e então já estão nesse movimento para ir para a escola ministerial. Não, deseje chegar lá, porque você vai aprender muitas coisas legais da Bíblia. Se você ainda não fez o Nova Criatura, fica pensando aí quando aparecer uma nova turma, não posso ficar fora, preciso entrar para depois poder me aprofundar mais na palavra. Eli era um sacerdote. E a Bíblia diz que nos dias de Eli, a palavra de Deus não era mais ouvida frequentemente. O povo tinha endurecido o coração. E Eli era o líder espiritual deste povo. Ele tinha ficado muito velho, já estava assim quase cego, já estava muito gordo, até desde aquele tempo, né? Era perigoso aqui a gente aumentar de idade e aumentar de peso. Então, todos se cuidem aí, né? Aqui Eli já estava assim, velho fisicamente, mas o que Deus vai falar aqui é que ele não se conservou, ele também envelheceu espiritualmente. Olha aqui o versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Você acha que tem escândalos no mundo evangélico hoje? Sempre existiram. Sabe por quê? Os escândalos são provocados por pessoas. E pessoas sempre existiram. E os escândalos que são provocados pelas pessoas são provocados pela corrupção que há dentro do ser humano por causa do pecado. E o pecado está na natureza de todos os homens, que precisam ser resgatados, redimidos, salvos. Por isso que é uma dádiva tão grande a salvação. Então aqui Eli já estava velho, sabia do que os seus filhos estavam fazendo, era o líder. Digamos assim que ele fosse o pastor hoje em dia. Equivaleria ao pastor. E os filhos do pastor estão aprontando das boas. Estão fazendo muitas coisas erradas. Aqui não apenas eles se prostituíam com as mulheres que também serviam no templo, como também eles pegavam das ofertas. Então Eli estava sabendo de tudo isso e não corrigiu os seus filhos. Aqui diz, filhos, não é bom o que vocês fazem. Mas ele não teve uma postura, uma firmeza. Então nós percebemos aqui, 1 Samuel capítulo 3, vai um pouquinho à frente. Vamos ver quando Deus deu um veredito para ele, diz assim,
Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Então Eli aqui estava sendo julgado porque conhecia as más atitudes dos seus filhos e não estava punindo eles, que estava no seu dever fazer isso, estava na sua obrigação fazer isso. Eli é um exemplo de um crente que se tornou velho, ao invés de se tornar maduro. E uma das características de um crente velho, aqui presentes na vida de Eli, é que ele se tornou acomodado. A presença de Deus já não se manifestava mais, mas ele já estava cansado de buscar mais. O pecado estava se tornando presente no meio da congregação, no meio do povo, mas ele não estava mais a fim de tomar uma atitude, de realmente, porque exortar é difícil, porque chamar atenção é difícil, porque corrigir é difícil. Muitas vezes nós gostamos de falar coisas que são boas, coisas que incentivem todo mundo, mas a correção também faz parte do líder aqui, e ele se tornou morno, se tornou medroso, com medo, se tornou conivente com o pecado e esfriou no temor do Senhor. Um outro exemplo bíblico, rapidamente, de alguém que se tornou velho espiritualmente, é Salomão. O rei Salomão começou muito bem, começou cheio de desejo de agradar a Deus, mas então, com o passar do tempo, ele se tornou omisso às coisas de Deus, conivente com o pecado, morno também, uma vida alheia, indiferente, calejado, cauterizado, sem temor no Senhor, autossuficiente, começou a confiar nas suas riquezas, na sua sabedoria, porque a Bíblia diz que foi um homem, talvez, um dos mais ricos da terra, e um homem dos mais sábios que já existiram. E ele começou a confiar na sua própria sabedoria, a sua riqueza foi um laço, a sua sabedoria foi um laço. Quando Deus deu, é para que ele deu, o plano de Deus é que ele se tornasse sábio para abençoar, mas ele usou da sua sabedoria para se destruir. Então aqui 2 exemplos bíblicos, mas vamos um pouquinho analisar aqui algumas características de crentes velhos. E aí você vai poder se medir. Não sei quanto tempo faz que você conhece Jesus, mas eu amo essa palavra porque eu acho que a cada dia nós precisamos nos perguntar. Muitas vezes eu me vejo uma crente velha. E eu já tomei tantas vezes uma posição. Espera aí, eu não quero esse comportamento na minha vida. Eu quero um comportamento que me renove a cada dia. Mas uma característica do crente velho é ele que vive na dimensão do natural. Ele se converte, entende a salvação, mas muda pouca coisa. Ele não entende que ele foi tirado do mundo. Ele não entende que ele foi salvo do pecado, que o pecado o afastava de Deus. E ele ainda continua andando muito pertinho do pecado. Ainda não tem aquela repulsa pelo pecado. Ainda não acredita ou não se move consciente de que se ele se alimentar das coisas do mundo, o mundanismo vai tomar conta dele e vai afastá-lo de Deus. Vai perder todo o brilho. Uma característica do crente velho é que ele está sempre cheio. Sabe a xícara cheia? Você derrama alguma coisa nova, mas no meu tempo não era assim. Ah, isso aqui eu já vi. Ah, essa história já conheço. E essa pregação, já vi. Não sei quantas vezes eu já ouvi essa palavra. Ele não está aberto ao novo de Deus. Sabe o que ele gosta? E aqui eu vou falar de pessoas de idade que não se tornaram maduras, que se tornaram apenas velhas. Muitas vezes nós encontramos pessoas de idade que envelheceram ao invés de amadurecer. E uma das características é que eles gostam de fofoca. Gostam de ficar sabendo da vida alheia. Algumas cidades têm a boca maldita, né? Eu acho que toda cidade deve ter esse lugarzinho da boca maldita. Que onde as pessoas se reúnem e então falam de todo mundo. Essa é uma característica do crente velho. Ele não está mais disposto a olhar para si mesmo. Ele prefere se alimentar dos babados dos outros, daquilo que os outros estão fazendo e que não está muito certo. Uma característica de um crente
que se tornou um velho, em vez de se tornar a madura, que deixa de olhar para si mesmo. Em compensação, o crente que vai amadurecendo, quanto mais ele vive, mais ele sabe que precisa. Mais ele sabe que precisa da palavra. Já conheço tantas vezes, já ouvi tantas vezes uma pregação nesse sentido, mas eu preciso. Senhor, nessa noite muda o meu coração. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo me desperte para eu ser renovado. Senhor, que nessa noite eu realmente compreenda e abandone essa prática. Esse exercício que eu estou fazendo de me tornar velho, ao invés de me tornar maduro. Uma baixa moralidade. As pessoas de idade que não vão se tornando maduras, elas vão caindo o padrão de moralidade. Vão se tornando mais imorais. Mesma coisa, o aspecto do crente que vai se tornando velho ao invés de se tornar maduro. Quando se converteu, ele era sensível, ele queria agradar a Deus, ele buscava cuidar nas palavras, nas suas atitudes, naquilo que via, naquilo que fazia. Mas então vai dizendo, não tem tanto problema assim. E aí as conversas torpes, já fazem parte do seu dia a dia, já não se incomoda mais. Eli já não se incomodava mais. Salomão já não se incomodava mais com essas coisas. As coisas vão se tornando mais importantes do que as pessoas. Isso é uma característica. Enquanto que a característica da maturidade é o quê? As pessoas têm valor. Eu não serei uma pessoa que estou sempre exigindo mudança nos outros, porque eu mesmo sou lenta nas mudanças. Amém? A gente vai percebendo que mudar é algo que é Deus que vai fazer no nosso coração. Então eu vou tolerando mais. Uma pessoa madura, ela tolera mais. Uma pessoa madura não é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que sabe se relacionar bem. Uma pessoa que sabe, que aprendeu o preço dos relacionamentos. Uma pessoa que não é madura, ela está sempre exigindo dos relacionamentos. Ela não esperava isso daquela pessoa. O crente que vai se tornando velho vai ficando cada vez mais sensível, mais ferido. Tudo que acontece, ele fica ferido. É comigo. Não, pessoa tal não me olhou. O outro lá falou não sei o que de mim. O outro não sei o que. Enquanto que o crente maduro vai dizendo, Senhor, que bom que estão falando só isso. Tem coisa muito pior que eles nem sabem. Porque nós mesmos gostamos, desejamos, ansiamos por nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Mas a gente ainda tem muitas coisas que a gente não se gosta. Não sei se você já se dá nota 10, mas eu ainda não me dou nota 10. Quantas vezes eu digo de novo, já era tempo de ter aceitado melhor aquela pessoa. Já era tempo de ter respondido melhor a esta ofensa. Já era tempo de eu ter tido uma fé muito mais firme. Vamos ver alguns exemplos de uns crentes maduros na Bíblia? Vai lá para Josué, capítulo 14. Vamos falar de coisa boa? Se a gente começa a falar muito das características do crente velho, a gente vai ficando abatido, né? E é isso mesmo. Abatimento é uma das características também. A pessoa vai perdendo a esperança. Perdendo a esperança de mudança. Já não acredita mais que aconteça. Vai ficando cauterizado pelas decepções. Queridos, é impossível. Se você espera não se decepcionar com cristãos, então é impossível. Você tem que pedir, Senhor, me leva hoje. Porque se você continuar nessa terra, você vai se decepcionar. As pessoas todas nos decepcionam. Mas Deus amou estas pessoas, a mim e a você. E vocês sabiam que do jeito que as pessoas decepcionam outras pessoas, nós continuamos decepcionando a Deus? Todas as vezes que nós pecamos, quando Jesus nos perdoou, pagando aquele alto preço lá na cruz, Ele pagou aquilo para nos perdoar, amém? E o que Ele esperava de nós? Vai e não peques mais. Mas eu e você pecamos? Quantas vezes? Então, cada vez que nós pecamos, o Senhor está aí nos esperando e dizendo assim, eu ajudo você. Vamos tentar de novo? Você está arrependido? Você está perdoado. Vamos começar de novo?
Vamos começar de novo? E eu acho fantástico, maravilhoso. Depois da salvação, depois do Espírito Santo, o que eu mais sou grata a Deus é a oportunidade de começar todos os dias de novo. É saber que mesmo que o Senhor espere de nós uma vida de santidade, espere de nós um comportamento melhor, quando nós escorregamos, quando nós pecamos, o Senhor está pronto para nos acolher. Mas, queridos, Deus conhece o nosso coração. Não existe aquela história de que eu ouço desde que eu era muito pequena, que quando as pessoas ainda confessavam para o padre, e aí eu sempre ouvia dizer que tinha alguém que foi confessar e disse: padre, eu roubei 5 sacos de feijão. E o padre disse: tudo isso? Ele falou: não, eu roubei 3, mas é que 2 eu estou roubando agora, depois que eu saí daqui. Já estou pedindo perdão por antecipação. A quem nós queremos enganar? A Deus nós não enganamos. Então, quando o Senhor nos aguarda de braços abertos para nos perdoar quando estamos arrependidos, Ele espera de nós uma motivação de: Senhor, me ajude a caminhar a cada dia numa vida santa. Me ajude a crescer. Me ajude a me apartar do pecado a cada dia. Aqui, Josué capítulo 14, temos a história de Calebe. Lá no livro de Números, Josué e Calebe foram 2 dos espias que foram espiar a terra. De 12 que foram espiar a terra, somente eles 2 voltaram dizendo: olha, a terra realmente é boa. Todos disseram que a terra era boa, que Deus tinha razão. Mas os outros disseram muita coisa ruim, era difícil, não dava certo, eles iam ser destruídos. Mas Calebe e Josué disseram: Deus vai nos dar. E então aqui é onde ele toma posse. Capítulo 14, versículos 10 e 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa. Versículo 14. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quezeneu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Naquela época eles viviam mais tempo, por isso que 85 anos ele estava tão forte para a guerra. Eles viviam cerca de 120 anos por aí nesse período. A idade foi baixando cada vez mais, né? Quem conhece a Bíblia vai sabendo disso, já tem conhecimento disso. Mas, gente, ele esperou a promessa por quantos anos? 45 anos. E estava firme, aguardando em Deus. A característica de um crente maduro é que ele olha as promessas de Deus e diz: eu ainda não vi na minha vida, Senhor, mas eu ainda estou esperando. Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra não vai falhar. Senhor, em todas as circunstâncias, eu sei que tu estás me tomando pela mão, eu sei que tu me conduzes, Senhor, eu sei que a minha casa pertence a ti, eu sei que os meus filhos pertencem a ti, eu sei, Senhor, que o teu reino quer ser estabelecido na minha casa, que a tua vontade, Senhor, vai ser feita. E em todas as circunstâncias e todas as situações nós conseguimos confiar no Senhor. A fé é uma marca do crente maduro. A fé, a confiança, o desejo, o anseio, não a decepção. Quando você ouve novamente uma ministração de dizer: olha, você pode andar sobre as águas. E aí a pessoa pensa assim: ah, mas eu já tentei tantas vezes. Ah, mas eu já pedi tanto. Ah, mas essa situação não muda. O crente maduro é aquele que continua confiando que a situação vai mudar. Mas ele não aposta suas fichas naquela situação mudada. Ele aposta suas fichas em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. É aquela canção: eu creio até o fim na situação em que eu estou apresentando diante do Senhor. Eu creio, mas aqui não é o fim. E se eu não vir a glória do Senhor, a vitória do Senhor naquela situação, eu sei que eu verei na glória. Enquanto nós caminhamos em fé, nós estamos amadurecendo, nós somos fortes. Agora, quando nós apostamos as nossas fichas aqui, o crente carnal é aquele que crê no Senhor para ser próspero nessa terra. Ele crê no Senhor para namorar aquela pessoa.
Ele crê porque crê que o filho vai fazer daquele jeito. São coisas aqui, são metas que ele estabelece segundo a sua própria vontade. Deus tem muito mais. Diga, Deus tem muito mais. Quando o nosso coração é inteiramente do Senhor, e nós dizemos, Senhor, eu quero buscar o teu reino, mas Senhor, eu coloco isso diante de ti. Continua crendo. O crente maduro é aquele que permanece fiel no Senhor. É aquele que crê no Senhor quando o dia está ensolarado e continua crendo no Senhor quando o dia está nublado. É aquele que crê no Senhor quando as coisas dão muito certo e ele é muito abençoado e continua crendo no Senhor quando ele passa por uma situação muito apertada. Quando ele passa por um revés muito difícil e ele vai dizer, mas espera aí, por que eu temo a Deus, eu sou fiel a Deus, por que eu estou passando por isso? E o crente maduro é aquele que diz, Senhor, se eu estou passando por isso, não sei porquê, mas eu sei que Tu és um Deus bom, eu sei que Tu me amas, eu sei que Tu cuidas de mim, eu sei que tem um propósito nisso, e enquanto eu estou passando, eu glorifico o Teu nome. Amém? É aquele que, segundo Paulo, se alegra até nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Ninguém sai com caráter aprovado. Basta você perceber, se tem alguém que contrata um funcionário e passa por uma crise no trabalho e o funcionário chuta o balde. Ou ele briga. E aí o patrão vai e conversa. Aí a pouco acontece mais uma coisa e ele faz errado. E ele vai ser advertido. E ele não aceita a advertência. Ele começa a dizer, estou sendo tão perseguido. Estou sendo tão perseguido até que abandona aquele trabalho, e vai para outro e abandona o outro, e vai para o outro e abandona o outro. Essa pessoa está demonstrando um caráter aprovado? Não, porque todos nós passamos por dificuldades. E quando nós aprendemos a passar por elas, quando alguém começa em qualquer emprego e tem boa vontade, e é ensinável, e se deixa ensinar, e se deixa exortar, e reconhece que não é perfeito em fazer as coisas, o que os patrões pensam? Essa pessoa vai longe. Essa pessoa vale a pena investir nela. Ela tem futuro. Por quê? Porque é ensinável. Uma característica da maturidade é que nós continuamos ensináveis. Deixa eu dar uma notícia não muito boa para quem já passou dos 40 anos. Vocês sabem que de maneira científica, as pessoas são abertas a crescer e aprender coisas novas até os 40 anos. Depois é uma sensação de que a gente se tornou homem feito. Homem, ser humano, né? Agora a gente sabe, chegamos à maturidade. E aí, a menos que a pessoa se renda a Deus, ela vai estacionar no seu crescimento. Ela não aceita mais, porque acha que tudo já sabe. Sabe aquela sensação? Eu já vivi isso, eu já sei isso. Você vai contar qualquer história para a pessoa, ela te conta uma que ela já viveu. Tudo ela já viveu. A xícara está cheia. Você vai ensinar alguma coisa, ela diz, isso eu já vivi faz muito tempo. Olha, eu tive uma experiência assim, eu passei uma dificuldade com meu filho, eu fiz isso. Eu também passei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é o fato dela ter feito, gente. Claro, se a gente passou, a pessoa também pode ter passado. É o fato de não estar aberto a ver uma outra perspectiva. Por isso que é tão importante nós nos mantermos ensináveis. Então aqui, Caleb é esse modelo de um crente que se tornou maduro. Está lá com 85 anos, mas não está. Podia estar decepcionado dizendo, Deus prometeu, tanto tempo. Agora que eu já estou velho, desdentado, agora vem a promessa, nem tenho mais força. Né? Tem gente que fala assim, agora já passou tanto tempo, agora nem quero mais. Tenho ouvido essas coisas horríveis. Assim, sim, eu estou pedindo a Deus faz tanto tempo. Agora que eu já estou velho, aí Deus vai dar. Depois que eu estou velho, não adianta mais. Meu Deus. Essa é a característica, já ficou velho. Crente velho. É crítico. Critica tudo. O crente maduro é assim, qualquer palavra ele está atento a ouvir o Espírito Santo. Crente velho é aquele que diz assim, culto. Não, mas essa semana já teve culto no domingo, vai ter culto de PG. Não, eu estava na igreja faz 2 dias. Ouvindo culto de novo? Não, é muita coisa. Né? O crente
maduro é aquele que diz assim, ai, que oportunidade que eu tenho de novo de adorar o Senhor com a congregação. Porque em casa nós adoramos a Deus, você tem teu momento de oração, mas como Deus ministra quando a gente está junto, quando está orando, uma palavra coletiva, ver os irmãos, ver o crescimento, compartilhar o que Deus está fazendo, é uma coisa maravilhosa. A característica da igreja primitiva é que todos viviam unidos em comunhão, e a alegria contagiava de uns para com os outros. Então a pessoa madura, ela é humilde, ela é consciente que o mundo não gira ao redor do umbigo dela. Então ela não é mais aquele crente que tudo ela faz o que é bom para ela. Então ela não vem porque ela diz assim, estou cansado, hoje eu vou querer descansar. Quer dizer, eu tenho insistido, você está cansado, venha para a presença de Deus, é onde realmente você vai sair descansado. Venha ouvir uma palavra de Deus que você vai sair renovado. É aquilo, embora o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Humilde, o crente maduro vive para frutificar. Ele não se conforma de ter a fé somente para ele. Cada vez mais nós somos envolvidos em participar a nossa fé a outras pessoas. Amém? Vou chamar o louvor para subir. E você pode estar se analisando. O desejo do Senhor é que nós cresçamos. E eu gostaria que você pedisse a Deus se em algum momento você já sentiu a curva na sua vida espiritual. É uma pergunta que só você pode responder, porque não cabe, o julgamento é uma característica da velhice. Da velhice comparada com a maturidade, tá? Uma pessoa pode ficar velha fisicamente e ela pode ficar madura. Uma pessoa de idade madura. E uma pessoa, a vida espiritual, nós podemos ter muitos anos de caminhada. Mas nós podemos nos tornar velhos